escutar, por favor, tá? Vou falar rapidinho aqui para vocês poderem entender, tá bom? Olha só, essa matéria de vocês é aquilo que eu já falei anteriormente. A matéria de vocês do 7º ano começa a partir da queda do Império Romano. Não tinha agora, por favor. A partir da queda do Império Romano do Ocidente. 476 depois de Cristo. Presta atenção. Presta atenção. A partir de então, vai ser dado início ao feudalismo. E eu vou ter que explicar isso para vocês com calma, para vocês entenderem o que significa os feudos, né? Então, a queda do Império Romano, vamos pensar aqui comigo. O Império Romano foi um dos maiores, foi o maior império da época de Cristo, né? Tanto é que antes de Cristo, depois de Cristo, vocês conhecem a história, né? Até Cristo ele chegou aqui na Terra na época do Império Romano. É isso? Tanto é que ele foi crucificado em Roma, não foi? Pilatos lavou as mãos, é isso? E deixou o povo julgar. Até hoje não direito, o nosso direito, olha só, até hoje o nosso direito humano, uma pessoa mata alguém, um crime hediondo, estupro, muitas das vezes o juiz não julga. Quem julga é o chamado júri popular. São pessoas do povo, são os 7 jurados, né, 7 pessoas que vão julgar o procedimento daquela pessoa. Aí então essas pessoas vão condenar ele ou absolver. E o juiz vai dar o quê? A sentença. Mas quem julga é o povo. Então nosso direito aqui no Brasil, e não só no Brasil, na maior parte dos países capitalistas, o nosso direito ele é romano, ele vem lá de Roma. Né? Então quer dizer, e o imperador naquela época, Pilatos, ele lavou as mãos e deixou o povo julgar. É interessante isso. Então a história, ela vai abrir o nosso entendimento. Né? Nós vamos precisar entender os processos políticos, econômicos e sociais de cada sociedade. Então olha só, para que você entenda o início do feudalismo, que é o feudo, vamos entender o Império Romano. O Império Romano era um império que ele era centralizado. Alguém sabe o que é centralizado? O império centralizado tinha um governante, alguém no centro que comandava. E esse império ele crescia por quê? Porque ele invadia outras terras. Ele ia tomando terras. O império grande ia tomando terra. E a tendência, o que acontece? O império começou a crescer em expansão, né? E em exército, o império se tornou um maior império da antiguidade, o Império Romano. Aí nós estamos falando sobre a queda desse império. O que aconteceu? Quais foram os fatores que contribuíram para essa queda do Império Romano? A crise fim das conquistas romanas. O que acontece? Os romanos começaram a parar de conquistar terras. Isso aí já foi um ponto. Ó. Parou de conquistar, então começaram a ficar localizado naquele determinado espaço que já tinham conquistado. Aí o que acontece? Crise do escravismo, ou crise da produção, que é a mesma coisa. Porque, veja bem, os escravos, eles trabalhavam nisso para o império, e com isso, vocês sabem, se um trabalhador trabalha com um empregador, né, a tendência do empregador é ficar mais rico, né? O empregado fica com salário, né, fixo ali, e o empregador ele vai crescendo. Então, quando está uma crise, naquela época eram escravos. Então, quando houve essa crise do escravismo, começou a faltar escravo, né? O que acontece? A tendência é a produção que diminuir, né? A produção, né? Vai diminuir, porque não tem mão de obra, não tem trabalho, né? Então essa crise foi contribuindo também para a queda do Império Romano. Aí quando se fala invasões bárbaras, aí eu pergunto para vocês, quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram aqueles povos, que eu já falei para vocês na outra aula, saxões, ostrogodos, visigodos, né? Eu vou falar isso com calma, né? Os érulos. Então esses povos eram chamados bárbaros. Ou seja, todos aqueles que não pertenciam ao Império Romano eram considerados povos o quê? Bárbaros. Isso aí. Então aqueles que não eram de Roma eram bárbaros. É isso? Então, bárbaro. Então, as invasões bárbaras, o que começou a acontecer? O Império Romano para de conquistar a terra, para de... o exército. O que acontece? Os bárbaros começam a invadir. O que vai acontecer? Vai começar a fragmentar esse império. Aí o que acontece? As pessoas saem da grande cidade
do Império, de Roma, e começam a ir para onde? Para as áreas rurais. Isso é chamado o quê? Êxodo urbano. Êxodo urbano é você quando sai das grandes cidades para a área rural. É isso? E quando sai da área rural para o urbano? Aí é o êxodo urbano, né? Você sai, o êxodo rural. Você sai, né, da área rural e vem para a área urbana. Então a diferença é essa. Isso aí, inclusive, essa pergunta acho que eu não passei para vocês não. Então, né, eu vou explicar melhor isso para vocês, né? Sobre êxodo rural e êxodo urbano, mas já dá para você entender, né? Êxodo rural, quer dizer, as pessoas elas saem do campo e vão para as grandes cidades, quer dizer, rural, êxodo rural. Eles estão no campo e vão para as grandes cidades. Isso é o êxodo rural. E o êxodo urbano é o contrário. Eles estão nas grandes cidades e saem da grande cidade e vai para o campo. É o que estava acontecendo naquele momento lá no Império Romano. Olha só, como é que a gente vai se entender. Então vocês imaginam, as pessoas saindo, né? Saindo das cidades, indo para o campo, o que vai acontecer? Eles vão começar a formar grupos. Aonde? Na área rural. Olha só para vocês vão entender. Esses grupos que estão sendo formados, olha só, se liguem só. Esses grupos que estão sendo formados, que vai dar origem aos chamados feudos. É daí que vem o início do feudalismo. Porque o Império Romano, né? Aí tem a expansão do cristianismo, porque cristianismo havia a religião também. Pregavam a palavra de Deus, tudo. E a palavra de Deus pregada naquela época também favorecia também. Né? Porque as pessoas que se convertiam, elas já passavam a não lutar mais, não brigar mais, né? Se acomodavam, muitos se acomodavam, eram mortos, se entregavam. Então isso também favorecia também para a destruição. Né? Então o que não acontece? Voltando nessa parte da invasão. Então, da invasão bárbara. Quando os bárbaros começam a invadir, o povo começa a sair. O que acontece? Começa a acontecer uma fragmentação. O que é isso, fragmentação? O governo começa a se dividir. Dividiu, não pode continuar. Até me faz lembrar uma palavra que até Cristo falou, né? Um reino dividido não pode subsistir. É isso? Um reino dividido não pode subsistir. Se vocês forem unidos, vocês têm chance de se dar bem, de crescer. Se vocês forem todos divididos, não tem união, não tem unidade, a tendência é o quê? Fragmentar. Fragmentar é o quê? Cada um vai para o seu lado, ninguém... Isso é o que acontece, né? Às vezes na sociedade que a gente vive. Entendeu? Então eu quero que vocês entendam isso. Então quando esses povos começam a ir para os campos, eles começam a formar grupos, ali dá início ao feudalismo, que passa a ser um governo descentralizado. Por que descentralizado? Porque aí então não tem mais o imperador comandando. Ali são os senhores feudais, são os donos de feudo. Então se eu sou um cara que comando, trouxe algumas pessoas para o campo, eu vou ser o senhor deles. Então aí vai ter uma relação entre suzerania e vassalagem. O que é suzerano? Suzerano é o chamado o senhor feudal, o rei. O rei é o suzerano. E o vassalo? Vassalo é aquele que vai trabalhar para o rei. São os nobres que vão trabalhar. E os vassalos do rei vão se chamar outros vassalos para trabalharem para eles. Por isso que tem até um ditado que diz: o vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. Quem falava isso era quem? Era o suzerano, que era o rei. O suzerano falava: o vassalo do meus vassalos não é o meu vassalo. Por quê? Porque o vassalo daquele rei, ele arrumava outras pessoas para trabalhar para ele. Entendeu? Plantio, né? Começava a plantar. Quando você planta, tem a agricultura, naquela época, principalmente, né, a forma de subsistência de alimento era o plantio. Né, a agricultura é você plantar os vegetais, plantar a semente, né, e vinha as verduras, as frutas, né? Então, com isso a pessoa sobrevive. Então, os feudos foram se localizando assim. Então, os senhores feudais começaram a ficar em vários pontos. Aí que nós vamos entrar nessa matéria sobre o feudalismo. Tá vendo? Então, é show de bola, né? Esse é o 7º ano.